Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Nos últimos dias, muitos ensinarão que as próprias obras e cerimônias da religião serão suficientes para obter a salvação. Por conta desse foco em atos exteriores, irão julgar-se mais justos e dignos de ocupar um lugar no reino de Deus. Tu, porém, em humildade, lembre-se dos ensinos que Cristo deu em seu Sermão do Monte. Seja um cooperador na salvação de outros e viva a verdadeira religião, pois os que vivem para fazer o bem, esses sim habitarão com Jesus em seu reino. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos do 15. Como vocês estão hoje, nesse nosso 8º dia? Já se passaram 8 dias, hein? No nosso querido podcast Tu, porém. E como os irmãos bem sabem, eu não estou aqui sozinha, eu estou com a Fernanda. E aí, Fê, como você está? Olá, irmãos. Mais uma vez, muito bom estar aqui. Já estamos no dia 8, o Natal está chegando, amo essa época. E gostaria de apresentar aqui o convidado de hoje. E aí, Alex, como você está? E aí, irmãos, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei se você está ouvindo direto indo pro trabalho, se você está no trabalho, mas que você tenha um ótimo dia. E eu quero te dizer, compartilhe esse podcast e repasse sempre para alguma pessoa, porque não somente você, não somente eu, mas ela também necessita dessa palavra de Deus, tá bom? E hoje eu estou com uma pessoa excepcional. Pela idade dela, ela é muito inteligente, ela é muito extrovertida, ela é basicamente uma pessoa excelente. Estou aqui com a Duda. Obrigada, Alex, pelo elogio. E eu vou apresentar a Paulinha, uma mulher maravilhosa. Obrigada, Duda. Então é isso, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso podcast e que os irmãos possam ser edificados mais uma vez. Bom, gente, o capítulo que nós vamos estudar hoje, né? O capítulo 7, os ensinos de Cristo. E nossa, esse capítulo também é muito legal. Já começa assim, né? A Ellen White já começa assim. Entre os judeus, a religião havia se tornado uma simples observância de rituais. Pesado. E eu fiquei pensando, quando eu li isso, será que eu estou fazendo isso? Observando a religião apenas como ritual? Eu estou vindo para a igreja no sábado de manhã só porque faz parte do meu ritual? Ou porque eu tenho alegria que o sábado, o dia do Senhor, chegou e vou estar em comunhão com os meus irmãos? O que vocês acham? É interessante que a Ellen White traz isso, né? Que os judeus eles já estavam habituados com essa religião de rituais, de aspectos externos, né? Não ligando por fator interior. E que Jesus é totalmente contrário ao Messias que esses líderes esperavam. Eles esperavam um Messias que teria poder, seria um rei mesmo, né? Eles esperavam que esse Messias restabelecesse o reino de Israel. E que, enfim, nessa lógica humana mesmo que a gente tem de reinos, né? De impérios, de um império se levanta, acaba matando todos os inimigos e é triunfal. Só que Jesus é muito, muito fantástico, porque ele já quebra todo esse pensamento logo no seu primeiro discurso, no seu maior discurso, que é o Sermão da Montanha, porque os discípulos, eles vêm sendo ensinados por esses rabinos, né, por esses líderes judeus, e eles tinham o mesmo pensamento, então eles já estavam assim, tipo, agora Jesus, ele vai se apresentar, e aí ele vai ser rei, a gente vai acabar com o Império Romano, né, que estava dominando, e é isso aí. Só que Jesus, ele traz um discurso totalmente contrário, que são as bem-aventuranças. Jesus começa com bem-aventurados os que choram. Eu queria imaginar a cara dos discípulos, tipo, pera, como assim? O que ele tá falando? Como assim bem-aventurados os que choram? Como assim bem-aventurados os humildes de espírito? Como assim bem-aventurados
os que são perseguidos, eu não aguento mais esse império romano aqui me enchendo o saco. E Jesus fala que bem-aventurados são aqueles que são pacificadores. Eu não quero falar de paz, eu quero falar de guerra, eu quero derrotar esses inimigos. Então, eu acho muito interessante que Jesus, ele traz uma mensagem, né, do evangelho totalmente contrária à ideia do que aquelas pessoas daquela época estavam esperando. E uma coisa importante, irmãos, que eu aprendi nesse capítulo, e que eu me coloquei no lugar, né? Não saindo da humildade, vamos dizer assim, da humildade, mas tipo, eu me coloquei no lugar das bem-aventuranças, porque o que chegou muito perto de mim foi tipo, bem-aventurados humildes de espírito. Muitas pessoas nos nossos dias tentam dizer, eu sou o correto, eu sei, eu sou, e você vai simplesmente ouvir o que eu vou falar e não tem o direito de retrucar. Simplesmente isso, as pessoas não ouvem o que as outras pessoas dizem. E simplesmente quando a outra pessoa diz, ela critica em cima. Porque ela realmente é a pessoa que tem a verdade, a pessoa que tem a palavra. É claro que não estou dizendo que você não precisa, o que você tem conhecimento, você precisa realmente defender. Mas não chega criticando a pessoa, ouve ela também. Até porque isso é uma forma de humildade também. Uma outra que também que demonstrou pra mim é bem-aventurados que são mansos de coração. Porque ele diz assim, Jesus diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quando era maltratado, Jesus pegava o mal com o bem. Então, Jesus era muito maltratado, irmãos, dependente. Desde a sua criação, ele já tinha um conhecimento muito avançado do que os sábios, até porque as pessoas tentavam criticar Jesus e de todas as formas. Um capítulo mais pra frente, já tô dando um spoilerzinho bem rápido, que vai falar sobre a questão do sábado, e as pessoas de todas as maneiras tentavam prejudicar Jesus, falava que ele fazia as coisas nos sábados que não estavam escritos, e Jesus demonstrava para eles, porque Jesus desde a sua criação tinha um grande conhecimento. Então a humildade faz parte do cristianismo. E você ser manso de coração é uma coisa que eu acredito que todo cristão precisa ter. Vocês começaram a falar das bem-aventuranças, e aí eu gostei muito dessa parte que fala e explica sobre as bem-aventuranças, porque na maioria das vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente lê, às vezes a gente repete para tentar fazer entrar na nossa cabeça e não para pensar no que realmente está dizendo, no que Jesus realmente disse, no que ele quis dizer com aquilo, no contexto que ele disse aquilo. E eu fiz uma anotação aqui, eu não sei se os irmãos vão me entender, mas eu vou tentar explicar. Às vezes a gente parece papagaio, a gente repete as coisas, mas às vezes a gente nem sabe o que elas querem dizer. Então, bem-aventurados que choram. Tá, mas por que choram? Você sabe explicar o porquê que chora? Às vezes a gente pensa, chora porque é oprimido, chora porque é triste com a vida. Mas no livro, né, Vida de Jesus, diz outra coisa. Então é muito bom a gente parar, analisar o contexto, pesquisar mais a fundo. Como a gente falou em um outro capítulo, Deus deixou as coisas escritas na Bíblia, aquilo que realmente ia agregar na nossa vida. Então, gente, vamos parar, refletir, tentar entender mais a fundo o que Deus está querendo dizer com aquilo. E não só repetir os versos e achar que entendeu, ou tentar fazer você entender pelas coisas superficiais que você conhece. E eu achei interessante, já, né, uma das bem-aventuranças é bem-aventurados os misericordiosos. E aí Ellen White escreve o seguinte comentário: ser misericordioso é tratar as pessoas melhor do que merecem. Eu achei isso muito forte, porque a gente tem a mentalidade que a gente tem que tratar o outro como ele trata a gente, né? E a mentalidade também de tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Só que a gente tem que tratar melhor. A pessoa, ela não merece o seu tratamento respeitoso, ela não merece a sua educação. Mas você é cristão, você tem que ser bem-aventurado, seguir os ensinos de Jesus. Então você tem que tratar essa pessoa melhor. Ela não merece. E eu acho interessante porque
em todo um resumo, assim, que a Ellen White fala bastante aqui, Jesus, acho que até o Alex acabou de falar, Jesus pagava o mal com o bem. E isso vai se repetindo. Então, você trata as pessoas melhor do que elas merecem, você paga ela, ou você tem que pagar o mal com o bem. E às vezes a gente esquece isso, que a gente vive uma mentalidade de eu não vou ser trouxa, né? Eu não vou ser o besta da história. Eu tenho que estar por cima, eu tenho que ser melhor. Mas não é isso. Você tem que ser o melhor em qual sentido? Melhor no sentido de que demonstrar amor à pessoa, devolver a ação dela maldosa com o bem que você tem no seu coração. E eu achei isso bem, bem interessante. Isso de não pagar na mesma moeda, né? É muito bonito porque mostra que uma questão honrosa, né? Então, tipo, você não tá tratando a pessoa como o código de Hammurabi, por exemplo, olho por olho, dente por dente. Eu acho que, por mais que a pessoa às vezes não vai perceber essa sua atitude, não vai ver, mas é algo honroso da sua parte, né? De você ser fiel a esse princípio. E uma outra bem-aventurança que eu queria trazer é a respeito dos bem-aventurados os limpos de coração. E a Ellen White, ela traz o seguinte comentário: Deus dá mais valor ao que somos do que aquilo que dizemos que somos. Ele não se importa com nossa aparência exterior. O que deseja é que sejamos puros de coração. Então todos os nossos atos e palavras serão justos. E isso vai totalmente de frente com o que os mestres, né, da lei, os líderes, estavam fazendo. A gente falou lá no começo que tinha se tornado uma religião de aparências. E aqui Jesus traz que, cara, pouco me importa a sua aparência, pouco me importa isso que você está fazendo para se demonstrar que é mais santo e tudo mais, mas e o seu coração, como que tá? E aí dentro, como que tá sendo? Para mim importa o interior, essa transformação vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu ia citar exatamente esse trecho que a Fê falou aqui, para a gente pensamos iguais. Mas um contraponto disso que a Fê falou também, é um ensinamento para nós também, né? Que Ellen White fala, né? Ele não se importa com a nossa aparência exterior. Aqui também vou tomar cuidado, irmãos, não estou dizendo também que a gente agora pode externar qualquer coisa, ser qualquer coisa, não é isso. Mas eu tô falando, enquanto nós cristãos, a gente não pode discriminar outra pessoa pela aparência dela. Sim. É nesse sentido, sabe? Não que a gente pode... Porque eu acredito muito, né? A gente mostra no nosso exterior aquilo que tem dentro do nosso coração. Só que quando a gente vai analisar isso por um outro viés, né? Que a gente não possa discriminar o outro pela forma como ele se veste, porque a gente não conhece o coração. A gente não pode julgar uma pessoa pela aparência dela, porque quem conhece o coração é Cristo. É somente Cristo. Então, é um puxãozinho de orelha pra gente também. Lembrarmos disso, né? Que bem-aventurados os limpos de coração. Deus está preocupado com o nosso coração. Não adianta também a gente externar que nem os fariseus externavam. Eles eram totalmente corretos, né? Seguiam todos os ensinos da Torá e tudo mais. Mas, no caso... Por dentro, né, eles eram sepulcros caiados, né? Em outro momento Jesus vai dizer, eles eram horríveis por dentro. E continuando com isso, eu acho que é até nessa questão que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 13, que é o capítulo conhecidíssimo sobre o amor. Mas é interessante que Paulo, antes, ele tá falando sobre dons, estava falando sobre essas questões daquilo que as pessoas são boas, né? Dos dons que Deus concede para elas. Mas Paulo, ele traz, pode ser que você tenha esse dom, pode ser que você, que nem os mestres da lei, né? Que a gente pega como um grande exemplo, porque eles aparecem bastante. Eles poderiam ser grandes conhecedores da palavra de Deus. Mas se não tiver amor, de nada vale. Se não tivesse... Inclusive, o amor é a base da lei, né? Que tá aqui no capítulo também.
Então, se não tiver amor, se não tiver essa questão de humildade, se não tiver tudo isso que Jesus fala no Sermão do Monte, de nada vale. Então, eu acho que é muito válido nós, como cristãos, nós, como seguidores de Cristo, meditarmos constantemente a respeito das palavras de Jesus no Sermão do Monte, porque isso pode transformar as nossas vidas. E Jesus até traz de que nós somos a luz do mundo. Então, da gente mostrar isso para as pessoas, para que elas enxergam e entendam qual que é a verdadeira mensagem do cristianismo. Uma coisa que a Paulinha falou, que pra mim é muito importante, que tá lá em Efésios 4:32, sedes um com os outros, benignos, compassivos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E nós, como seres humanos, é difícil de perdoar alguém. A gente pode dizer até de falar pra pessoa, eu te perdoei, mas no coração em si, você ainda tá machucado pela pessoa. Isso é difícil pra nós. Jesus, ele perdoa a cada dia, independente do seu pecado, ele diz que te ama. A gente pode dizer, eu sei que é muito forte isso que eu vou falar, irmãos, mas você pode dizer, eu te amo, Jesus, mas você não ama realmente da forma que ele te ama. O amar, você pode falar de boca pra fora, mas realmente Jesus não tem como explicar o amor, mas o amor pode envolver muitas coisas. O convívio é uma demonstração também de amor. Você conhece Jesus, Jesus pode dizer porque ele te conheceu, ele te criou, ele conhece cada fio que tem na sua cabeça, mas você pode dizer que realmente conhece a Deus, e isso é muito forte, porque você já se perguntou, você já esteve com Deus e perguntou, pô Deus, eu realmente te conheço, eu sei. E como é que você realmente pode conhecer ele? Através da palavra, você estuda a palavra de Deus, é uma demonstração de amor também. Eu quero conhecer quem é Deus, quem é o meu Criador, quem é a pessoa que está ao meu lado todos os dias. E se a gente não faz isso, a gente simplesmente deixa Deus de lado e não demonstra um amor por ele, nunca vai chegar perto do que ele ama a gente. Pegando o embalo que vocês estavam falando de amor, no final do livro, o último assunto que trata é sobre bom samaritano. E, nossa, é uma parábola que ensina muitas coisas, é incrível. Mas teve uma parte, bem lá no final mesmo, que me chocou mais. Que tava falando que o sacerdote e o levita que passaram pelo homem que estava ferido, eles pretendiam guardar os mandamentos, eles achavam que eles guardavam os mandamentos, eles se achavam os mamamã. Mas o samaritano, que fazia parte de um povo que era odiado pelos judeus, que foi quem realmente cumpriu os mandamentos, foi a pessoa que realmente guardava os mandamentos, que o levita e o sacerdote ensinavam, mas ainda não cumpriam. E como toda lei é baseada no amor, essa história fala muito do amor. A Fê até citou, eu pensei que ela ia citar a parte que eu tinha pensado, mas não. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 13, fala assim: portanto, agora existem essas 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Mas é interessante esse ponto que você já chegou. Eu ia comentar disso um pouquinho mais pra frente, mas eu vou adiantar o gancho da Duda sobre a parábola do samaritano, porque o levita e o sacerdote, tecnicamente, respeitando a lei, eles não poderiam mesmo ajudar o homem caído, porque eu não lembro agora onde exatamente, se é em Êxodo ou em Levítico. Mas eles, por questões cerimoniais, eles não podiam tocar em pessoas mortas. E aqui no capítulo, né, na Bíblia, diz que o homem parecia que estava meio morto. Ele apanhou tanto, né, que ele estava numa situação que não sabia se ele estava vivo ou não, né? E pela lei dos sacerdotes e levitas, como eles não podem tocar em pessoas mortas, eles não foram lá ajudar, porque para eles essa parte da lei foi mais importante do que o amor, que é justamente o contraponto que Jesus está trazendo. Que, por exemplo, em outro episódio, Davi, ele estava com os soldados dele
E ele precisou comer os pães da presença, que também era proibido. Ele não podia comer aquele pão, só quem podia comer eram os sacerdotes, e Davi não era sacerdote. E mesmo assim, como eles estavam com fome, ele foi lá e comeu. Porque aqui a vida é mais importante do que essas leis cerimoniais. A vida, ela vale mais. Então, o que o sacerdote e o levita não entendeu é isso. Eles estavam respeitando, na cabeça deles, nessa parábola, eles estavam respeitando sim a lei lá de Êxodo, de Levítico, mas e o amor, né? Porque a lei é o amor a Deus acima de tudo e o amor ao próximo como a ti mesmo. Amor é a base, né? Que até o subtítulo que entra aqui, amor é a base da lei. E isso é o que Jesus vem falar e vem mostrar que é o que eles tinham esquecido. Eles estavam tão preocupados com as regras, com seguir tudo certinho, não pecar de forma alguma, que eles esqueceram do mais importante, que são as pessoas. As pessoas são o mais importante. Você ajudar ao outro é o mais importante. E até um pouquinho antes, na última frase que Ellen White escreve antes dela entrar nesse subtítulo chamado Amor é a base da lei, ela fala assim, que Jesus chama os discípulos, né? Ele chama nós, né, os seguidores dele, para nós sermos cooperadores na salvação de outros. E a gente também tem muito aquilo assim, a salvação ela é individual. Em certo ponto, ela é individual sim. A salvação ela é individual porque depende de eu aceitar Jesus. Só que ela é coletiva, no sentido de que a gente tem que cooperar com o nosso irmão, a gente tem que ajudar o nosso irmão, a gente tem que estar lá para ele. Não apenas ensinando ele, discipulando ele, que eu acho que é nesse sentido que ela até traz essa frase, né, de cooperar com a salvação, mas não só nesse sentido de discipulado, mas nesse sentido de ajuda, nesse sentido de acolhimento, nesse sentido de suporte. Nós temos que estar pelos outros, né? A salvação ela é individual no sentido que eu individualmente preciso aceitar Jesus como meu salvador. Mas a partir do momento que eu aceito, ela é coletiva, porque eu preciso estar com os outros, eu preciso ajudar o outro, eu preciso não apenas discipular, mas ajudar mesmo, suportar. Eu achei esse capítulo muito interessante. E voltando aqui para a parábola do bom samaritano, é interessante que é uma coisa que me passou despercebida. Eu nunca tinha parado para prestar atenção nisso. Que é o seguinte, Jesus ele conta a parábola e a gente tem que se lembrar que ele estava contando essa parábola para um doutor da lei. Então, o doutor da lei foi falar com Jesus o que ele precisava para ser salvo. E aí, Jesus começa a contar essa parábola. E no final, Jesus pergunta: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então, perceba, o próximo não é o homem que está caído. O próximo é um dos 3 que se ajudou ou não aquele. O próximo é quem ajudou. E aí o doutor responde: o que usou da misericórdia para com ele. Então, ou seja, o próximo é o samaritano. O próximo é quem ajuda, não é quem está sendo ajudado. E isso é interessante porque vamos lembrar, eu falei, né, no episódio passado um pouquinho sobre quem eram os samaritanos, né? Que era um povo misto. Eles eram descendentes de israelitas, enfim, naquela época. Mas eles também tinham descendência de outros povos, né? Porque houve uma mistura. E os judeus não gostavam deles, eles não gostavam dos judeus. E ele estava falando com um doutor da lei que provavelmente tinha muito preconceito. E Jesus estava falando para ele: a pessoa que você não gosta, o teu inimigo é o teu próximo.
esse é um ensinamento que a gente, óbvio, né? Que a gente pode tirar o outro ensinamento de que a gente tem que ajudar quem precisa de qualquer maneira, né? Mas o outro ensinamento é: o nosso próximo é também pode ser também o nosso inimigo, né? A pessoa que a gente não gosta, a pessoa que a gente odeia, a pessoa que a gente tem algum tipo de preconceito. Essa pessoa é o nosso próximo. Porque essa pessoa que era o próximo, né? Desse doutor da lei que estava questionando a Jesus, né? O samaritano. Então, era uma coisa que me havia passado despercebido durante todo esse tempo, né? E que eu percebi agora com a leitura desse livro, né? Nesse capítulo eu prestei mais atenção. E aí Jesus termina, né? Vai e procede tu de igual modo, né? Ele estava falando para um doutor da lei proceder igual a um samaritano, né? Ao samaritano da parábola. Isso é bem interessante. Para encerrar, eu gostaria de destacar algo que a gente falou lá no início, que foi sobre como os sacerdotes, eles faziam as coisas para tentar garantir um lugar no céu. Eles viviam de aparência. Isso me faz lembrar a história de um homem. Não vou falar o nome do homem, porque eu não tenho certeza se é ele, eu não achei nada na internet. Que ele fazia as coisas por achar que Deus o recompensaria por isso. Só que como resultado, quando ele pecava, quando ele errava, ele se sentia extremamente culpado e com muito medo. Então, eu gostaria de destacar essa parte. E das tradições deles, que eles viviam tão focados nas tradições, as tradições era como se fosse uma máscara. Então, eles colocavam essa máscara, eles achavam que estavam bem com isso, mas na verdade o interior não estava. Eles não eram pessoas de quem Deus realmente se agradava. Para encerrar também, irmãos, a minha fala, para mim, o assunto seria até mais longo se a gente pegasse cada aventurança que tem no referente a esse livro que Jesus cita no Sermão da Montanha. Até porque cada uma tem um sentido diferente e quando você vê, vai virando um assunto muito bom. E se a gente pegar pelo menos cada coisa que diz em cada aventurança, a gente já se torna uma excelente pessoa. Até porque ele ensina muita coisa. Você ser humilde é muito difícil. Você perdoar é uma coisa muito difícil, ser manso de coração. Às vezes você tá tão estressado durante o dia que você acaba descontando no seu próximo. E Jesus fala que a gente deve amar um próximo como a ti mesmo. E pra mim isso é muito importante. Até porque lá no trabalho, vou citar um exemplo, um amigo, vamos dizer assim, um colega de trabalho. Ele me disse: pô, Alex, um gerente ele precisa aumentar seu tom de voz para as pessoas entenderem e executarem o trabalho. Eu falei para ele: eu não preciso aumentar meu tom de voz para as pessoas entenderem o que eu estou falando. Jesus foi manso e nunca aumentou o tom de voz dele para estar explicando o que é o certo. E se você entendeu o que eu estou falando, não tem necessidade de eu aumentar a minha voz para nada nessa vida. E isso eu aprendi muito com Jesus. E eu quero passar isso para vocês. Bom, irmãos, chegamos ao fim de mais um episódio e agradecemos que você esteja aí ouvindo. E eu queria encerrar com um trecho desse capítulo que apresentamos, que é o seguinte: um coração bondoso e compassivo vale mais que todas as riquezas do mundo. Os que vivem para fazer o bem mostram que são filhos de Deus. Esses são os que habitarão com Cristo em seu reino. E aproveitando tudo que a gente refletiu aqui, quero deixar uma pergunta para você, irmão. Quem é o seu próximo? Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio. Até mais!